Tem manhãs em que a pessoa nem levantou da cama direito, mas já sente o peso do que está travado na vida. A conta aperta, a resposta não chega, a oportunidade não abre. E por dentro vai crescendo aquele cansaço de quem já tentou muito e ainda não viu mudança. O problema não é só a dificuldade, é a sensação de que existe alguma coisa impedindo a vida de andar. Então, antes de começar este dia no desespero, fica aqui por um instante. Não tenta resolver tudo agora. Não tenta carregar o mês inteiro dentro da cabeça logo de manhã. Respira e coloca diante de Deus aquilo que está pesado demais, porque esta oração é para pedir que o Senhor abra as portas certas por favor divino. É para apresentar a Ele o que está travado no trabalho, na renda, nas decisões, na casa, no coração e no futuro. E é para lembrar a sua alma de que há portas que não se movem com ansiedade, mas se abrem quando Deus toca nelas. A palavra diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, que o Senhor coloca diante do seu povo uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então, esta manhã, não começa olhando só para a falta. Começa olhando para quem Deus continua sendo. Deus de provisão, Deus de direção, Deus de recomeço, Deus de caminho quando tudo parece bloqueado. Talvez o seu coração esteja cansado da incerteza financeira, cansado de fazer conta, apertar daqui, adiar dali, e ainda assim sentir que nunca é suficiente. Talvez exista uma dívida ocupando a sua mente antes mesmo de o dia começar. Talvez exista o medo de faltar. Talvez exista a vergonha silenciosa de não estar conseguindo colocar a vida no lugar que você gostaria. Talvez o seu desgaste esteja na área profissional. Você tenta, procura, manda mensagem, envia currículo, espera retorno, faz planos, mas tudo parece emperrado. E cada porta fechada vai cansando mais do que só a agenda. Vai cansando o ânimo, vai mexendo com a identidade. Vai fazendo a pessoa se perguntar se ainda existe espaço para ela. E talvez o peso não esteja só no dinheiro ou no trabalho. Talvez exista também algo difícil de explicar. Um ambiente pesado dentro de casa. Uma tensão que não passa. Uma sensação de bloqueio. Uma paz que não consegue se firmar. Relacionamentos que não avançam. Decisões que não clareiam. Como se houvesse sempre alguma barreira invisível entre você e a vida que tanto pede a Deus. É por isso que esta oração precisa tocar áreas reais, não só a sua fé em teoria, mas a sua manhã de verdade, a sua conta, o seu trabalho, a sua casa, a sua mente cansada, o seu medo do futuro. Ore assim comigo no seu coração. Senhor, eu começo esta manhã diante de Ti com sinceridade, sem aparência, sem palavras montadas, sem tentar parecer forte quando na verdade por dentro eu estou cansada. O Senhor conhece exatamente a área da minha vida que parece travada. Tu sabes onde aperta, tu sabes onde dói, tu sabes quantas vezes eu tentei manter a calma, seguir em frente, insistir mais um pouco, mas por dentro fui ficando desgastada. Por isso eu não quero começar este dia me apoiando apenas em mim. Eu começo este dia te entregando o que eu não consigo destravar sozinha. Abre, Senhor, as portas certas sobre a minha vida, por favor divino. Abre o que vem de Ti. Move o que está parado no tempo certo. Conduz-me para aquilo que carrega a Tua mão e não apenas a aparência de solução. Se alguma porta precisa continuar fechada, guarda-me também, porque eu não quero qualquer saída. Eu quero direção. Eu quero paz, eu quero discernimento, eu quero aquilo que me faça avançar sem me afastar da Tua vontade. Visita primeiro a minha mente, porque muitas vezes a porta ainda nem abriu do lado de fora, mas por dentro eu já estou presa. Presa ao medo de faltar, presa à ansiedade de não dar conta, presa à comparação com quem avançou antes de mim.
presa ao desânimo de ver o tempo passar sem resposta. Quebra esse ciclo em mim, Senhor. Silencia a voz da escassez dentro da minha cabeça. Diminui essa pressão que me faz viver como se tudo dependesse de mim. Tira do meu interior a sensação de que a minha história ficou parada para sempre. A tua palavra diz em Isaías, capítulo 43, versículo 19, que o Senhor faz coisa nova e abre caminho no lugar improvável. Então faz isso também na minha vida. Onde eu só vejo limite, traz visão. Onde eu só vejo atraso, traz movimento. Onde eu só vejo impossibilidade, manifesta o teu agir. Eu te entrego a minha vida financeira. O Senhor sabe do peso das contas, dos vencimentos, dos compromissos e do medo de não conseguir sustentar o que precisa ser sustentado. Tu sabes como isso mexe com a minha paz, com a minha respiração e até com a forma como eu enxergo o dia. Por isso eu te peço provisão, sabedoria e favor. Mostra-me o que preciso organizar. Dá-me clareza para decidir. Livra-me de escolhas apressadas que parecem saída, mas me afundariam mais. Ensina-me a lidar com este tempo sem desespero e abre portas que tragam sustento com dignidade, paz e direção. Eu te entrego também a minha área profissional. O trabalho que eu preciso, a oportunidade que ainda não veio, a resposta que demora, a porta que parece sempre fechada. Move, Senhor, o que eu não consigo mover. Leva o meu nome aos lugares certos. Leva a minha história aos ambientes certos. Conecta-me às pessoas certas. Se existe uma porta preparada por ti, não permita que eu a perca por medo, distração ou cansaço. E se existe algo que não me pertence, dá-me maturidade para não insistir no que o Senhor não assinou. Eu te entrego também a minha identidade, porque o excesso de espera mexe com a forma como a pessoa se vê. Começa a surgir a sensação de que não serve mais, de que ficou para trás, de que perdeu o tempo, de que não tem mais chance. Mas eu rejeito nesta manhã toda mentira que tenta resumir a minha vida a um período difícil. O meu valor não diminuiu porque a resposta demorou. A tua mão ainda está sobre mim, a tua graça ainda me sustenta e a minha história ainda está diante de ti. Eu te entrego a minha casa. Se existe peso no ambiente, preocupação espalhada, tensão acumulada, silêncio ferido, medo circulando entre as paredes, visita este lugar com a tua presença. Que a ansiedade não seja o clima do meu lar. Que a falta não determine o tom das conversas. Que a tua paz entre onde o cansaço se instalou primeiro. Derrama descanso sobre a rotina da minha casa. Sobre as mesas, sobre os quartos, sobre as conversas, sobre as noites mal dormidas, sobre os pensamentos que insistem em voltar quando tudo fica em silêncio. Eu te entrego a minha família e os relacionamentos que também precisam de portas abertas, portas de reconciliação, portas de entendimento, portas de conversa honesta, portas de cura. Se existe orgulho endurecendo o que ainda pode ser restaurado, trabalha, Senhor, onde eu não consigo alcançar. Amolece o que endureceu, cura o que foi ferido. E não permita que o desgaste vença o amor onde a tua graça ainda pode agir. Eu te entrego também as minhas decisões, porque às vezes a pessoa não sabe se insiste, se espera, se muda, se recomeça, se tenta de novo ou se solta de vez. A tua palavra diz em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, para confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar apenas no próprio entendimento. Então eu entrego a ti a minha necessidade de controlar tudo. Endireita os meus caminhos. Mostra-me onde devo agir. Mostra-me onde devo parar. Mostra-me onde devo insistir. Mostra-me onde devo descansar. Eu te entrego o meu coração cansado, porque esperar por tempo demais desgasta por dentro. A negativa repetida machuca, o silêncio prolongado confunde, e a porta fechada, quando permanece assim por muito tempo,
começa a produzir uma tristeza que nem sempre a pessoa consegue explicar. Mas o Senhor vê. Tu vês a força que já está no limite. Tu vês o sorriso que tenta continuar mesmo cansado. Tu vês o momento em que a pessoa já não fala muito sobre o que sente, porque está sem energia até para explicar. Por isso, nesta manhã, não abre apenas portas externas. Abre também espaço dentro de mim para a esperança respirar de novo. Abre dentro de mim a coragem que eu perdi. Abre dentro de mim a disposição para continuar. Abre dentro de mim a confiança que o peso tentou sufocar. Eu renuncio ao desespero. Renuncio à pressa que me empurra para decisões erradas. Renuncio ao medo de achar que tudo vai terminar em falta, atraso e frustração. Renuncio à ansiedade que transforma a espera em tormento. E recebo a tua presença como governo sobre esta manhã. Eu sei que nem toda porta aberta vem de ti, e nem toda porta fechada significa abandono. Por isso eu não peço apenas abertura, eu peço favor divino, aquilo que o Senhor abre com propósito, aquilo que chega sem destruir a minha paz, aquilo que resolve sem me aprisionar depois, aquilo que me leva adiante sem me afastar da tua vontade. Se existe algo invisível tentando travar a minha vida, quebra agora pelo teu poder. Se existe confusão, traz ordem. Se existe peso espiritual, traz leveza. Se existe opressão emocional, traz alívio. Se existe paralisia, traz movimento. Se existe medo do amanhã, traz descanso para o hoje. Eu declaro nesta manhã que a minha história não será resumida ao cenário atual. A escassez não será a minha identidade. A porta fechada não será a definição da minha vida. O atraso não será a última palavra. O Senhor ainda pode tocar processos, pessoas, ambientes e caminhos que eu nem sei alcançar. A tua palavra diz, em Deuteronômio capítulo 31, versículo 8, que o Senhor vai adiante do seu povo. Então vai adiante de mim hoje, vai à frente das conversas que eu preciso ter, vai à frente das respostas que eu espero, vai à frente dos lugares onde meu nome precisa chegar, vai à frente do meu trabalho, da minha casa, da minha procura e do meu futuro. E enquanto o Senhor vai adiante, guarda o meu coração. Não me deixe ser consumida pela pressa. Ensina-me a perceber os pequenos sinais da tua mão. Ensina-me a reconhecer portas discretas que podem carregar respostas grandes. Ensina-me a não desprezar recomeços simples. Ensina-me a não idolatrar oportunidades como se a minha segurança estivesse nelas. A minha segurança está em ti. Se a resposta vier hoje, eu te agradeço. Se ainda demorar, eu continuo te buscando. Se o caminho mudar, eu peço sensibilidade para acompanhar o teu direcionamento. Mas eu não quero viver esta manhã como alguém derrotada antes de o dia começar. Eu quero viver esta manhã como alguém que ainda crê, que ainda ora, que ainda espera, que ainda se levanta, que ainda confia. E agora eu coloco diante de ti esta imagem da minha vida parada diante de uma porta pesada, antiga, difícil de mover. Eu já tentei com a minha força, já tentei cansada, já tentei chorando, já tentei com medo. Mas agora eu paro de empurrar sozinha e coloco essa porta nas tuas mãos. Se ela deve se abrir, toca nela. Se ela deve permanecer fechada, sustenta o meu coração e mostra a direção certa. Eu não termino esta oração com todas as respostas, mas termino lembrando que a chave final nunca esteve nas minhas mãos. Este dia não começa governado pelo pânico, começa governado pela tua presença. Eu recebo paz para o que ainda não entendi, recebo força para o que ainda preciso enfrentar, recebo discernimento para o que preciso decidir, recebo esperança para o que parecia perdido, recebo favor divino para o que está travado. Senhor,
Abre as portas certas, move os caminhos certos, conecta-me com o que vem de ti, afasta-me do que me confundiria e faz esta manhã marcar o início de uma nova postura dentro de mim. Menos desespero, mais confiança, menos peso, mais entrega, menos medo, mais paz. Eu entrego a ti o meu dia, a minha vida, as minhas necessidades e os meus caminhos. E descanso no fato de que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando eu ainda não vejo. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração representa o que você precisa viver hoje, escreva nos comentários. Eu creio no favor divino. E se você souber de alguém que amanheceu com a vida travada e o coração cansado, compartilhe este vídeo como quem oferece companhia em oração. Que Deus visite a sua manhã, abra as portas certas e sustente o seu coração enquanto o caminho vai se formando.